Se tivesse que pedir desculpas ou perdão a alguém, seria somente a mim mesma. Pelas inúmeras vezes que eu deixei que alguém me tratasse tão mal, pelas inúmeras vezes que deixei alguém me fazer de trouxa, de boba, ou pelas vezes que aceitei menos do que dei. Me perdoo pelas inúmeras vezes que mendiguei atenção, carinho e afeto, pelas vezes que fiquei noites em claro me questionando se o problema estava em mim. Eu não mereço isso. Me perdoo pelas vezes que aceitei ficar quando deveria ir. Me perdoo pelas vezes que o outro me machucou de propósito e continuei aceitando por medo de ficar só. Me perdoo por deixar o outro me dizer que o problema estava em mim. Me perdoo por ser afeto, por demonstrar, quando na verdade era esse alguém que não sabia aceitar o que eu estava disposta a dar. Eu me perdoo e aceito que eu sou suficiente e mereço mais. As pessoas só fazem conosco aquilo que permitimos que elas façam. Então, não se permita mais. Você é a pessoa mais importante. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Não aceite menos do que você merece, ou seu valor será sempre igual a zero. Quem gosta de migalhas é pombo, e você nasceu para ser águia. Senhor, me dê força para não dar um tapa na cara de ninguém hoje, paciência para ignorar a estupidez e autocontrole para não perder o emprego nem minha cabeça com algum filho da mãe que nunca construiu nada. Ajude-me a passar pelas besteiras como se eu fosse surdo, a balançar a cabeça fingindo que eu me importo quando na verdade não me importo e a manter uma cara neutra quando algum infeliz desse disser algo profundamente idiota contra mim. Que eu não seja testado, tentado ou provocado antes do café da manhã, Senhor. Eu te peço um pouco de paz e um motivo para fingir que eu gosto dessas pessoas, Senhor. E se mesmo assim me provocarem, Senhor, lembra que eu nunca fui o seu soldado mais forte. Amém. Que os nossos silêncios nunca sejam de submissão, que sejam sempre silêncios estratégicos. Eu não preciso me posicionar em todo momento, mas eu preciso me posicionar quando eu acho que eu devo. Se a gente retruca a todas as provocações, quem nos pauta é o outro. Eu retruco quando eu acho que eu tenho que retrucar, porque quem pauta a minha vida sou eu. Convive com pessoas tóxicas, 3 coisas muito perigosas acontecem com você. Primeiro, a sua química cerebral muda. Estudos descobriram que conviver com pessoas negativas ativam excessivamente a sua amígdala, a área do cérebro ligado ao medo e ao estresse. Ou seja, quanto mais você convive com alguém tóxico, mais o seu cérebro entra no modo de defesa, ansiedade e hiperalerta. Você começa a viver com cortisol alto o tempo todo e isso destrói a sua saúde mental. Segundo, seu corpo adoece. O Jornal de Psicologia Científica publicou um estudo muito sério. Relacionamentos tóxicos aumentam a inflamação no corpo. Sabe o que isso significa? Mais risco de depressão, obesidade, doenças autoimunes e até câncer. Seu corpo entende a presença constante daquela pessoa como uma ameaça. E o terceiro, e na minha opinião, um dos mais perigosos, você perde a sua identidade. Pesquisas em psicologia mostram que quando você se expõe... Hoje eu li uma frase que dizia assim: quando Deus quer te levar para um outro nível, Ele não arruma a sua tenda, Ele desmonta. E isso dói, porque a gente ora pedindo mudanças, mas espera que tudo continue confortável. Só que Deus não trabalha com a zona de conforto, Ele trabalha com propósito. Às vezes o desconforto é a forma mais clara de Deus nos dizer: esse lugar já não carrega mais o que eu preparei para você. Então não estranhe se as coisas que antes faziam sentido na sua vida começarem a se desfazer. Não é castigo, é movimento. Não é o fim, é transição. Deus não tira nada da nossa vida sem a intenção de nos entregar algo muito maior. Então, se está doendo e se está apertando, está incomodando, talvez seja o sinal de que a tenda já foi desmontada e agora é hora de seguir, mesmo sem entender tudo. Porque o Deus que desmonta também é o Deus que reconstrói. Acredite, tenha fé.
Falsidade tem a ver com caráter, e caráter não muda, o que muda é comportamento. Terapia atua em comportamento, não atua em caráter. Caráter é o que seu pai e sua mãe te ensinou desde pequeno lá dentro da sua casa. Se não ensinou, meu amigo, esquece. Ou se não aprendeu, né? Porque tem gente que não aprendeu. Eu não acredito em mudança de caráter. Uma vez sem caráter pra sempre. E a pessoa falsa, o que ela vai fazer? Ela vai mudar a performance. O falso, ele muda a persona, mas o caráter dele não muda. E eu experimento isso na minha vida. Eu tenho uma demora em desacreditar das pessoas. Esse é meu calcanhar de Aquiles. Outro dia, eu não sei que texto que eu estava lendo, que alguém falava sobre isso. Qual é a sua qualidade que te atrapalha? Essa é uma qualidade que me atrapalha. Essa é uma qualidade que me fragiliza. Eu sou muito demorada em desistir das pessoas. Isso eu já tratei até em terapia. Eu levo anos, décadas. Eu vou sempre justificar o seu comportamento. Ah, ele não sabia. Ah, é porque ele é doente. Ah, é porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que o falso, ele vai só trocando de roupa. Até um dia que você tem que desconfiar e cansar de apanhar, né? E falar, eu quero que você seja feliz, meu amigo, mas alguns quilômetros de distância de mim. Tudo que é seu te acha, inclusive o inferno que você fez na vida dos outros. Porque Deus não tem culpado por inocente. A gente precisa entender que a lei da colheita é muito certeira. Não tem como fazer mal ao outro sem colher os frutos disso. O maior preço que uma pessoa ruim paga é não conseguir ter paz, por mais que ela mostre nas redes sociais sorriso e prosperidade. E o karma de toda pessoa maligna é saber que no mundo existem mais pessoas como ela. Uma pessoa que passa a perna nos outros, por exemplo, ela não consegue ter o sono dos justos, porque ela sempre está achando que alguém pode passar ela para trás, assim como ela faz com as pessoas. Então ninguém sai ileso do mal que cometeu ao outro. Hoje eu vou confessar uma coisa muito séria para vocês. Durante muitos anos, eu trabalhei numa empresa em que toda vez que eu estacionava meu carro, começava um ataque cardíaco. O coração batia descompassado. Minha pressão subia automaticamente, porque a minha mente e o meu corpo sabiam que eu estava indo para um ambiente altamente tóxico. Pesquisas mostram que um ambiente de trabalho tóxico é uma fonte significativa de estresse psicológico e pode desencadear quadros de ansiedade, depressão, burnout, entre outras condições de saúde. Assédio, bullying, ostracismo, boicote profissional, excesso de demandas, metas impossíveis de alcançar. Essas são algumas características do trabalho que pode estar roubando a sua saúde. Mas saiba que não é normal nem aceitável se sentir inseguro, ameaçado, desvalorizado, isolado ou mesmo humilhado no seu ambiente profissional. O problema, eu sei, nem sempre é fácil pedir demissão e partir para outra. Mas isso não quer dizer que você deva se conformar. O primeiro passo é procurar o RH da sua empresa e informar o que vem acontecendo com você. Então, reúna provas, evidências, testemunhas de assédio, de outros comportamentos tóxicos dos quais você está sendo vítima. Mas se ainda assim nenhuma providência for tomada, então é hora de desapegar e planejar a sua saída. Não se iluda, viu? A gente morre e a empresa fica aí, lucrando. Por isso que a sua saúde deve vir em primeiro lugar. Comece a procurar um novo emprego e nesse meio tempo, deixe as coisas claras com quem está te assediando. Estabeleça limites. Não aceite ser explorado, ter a sua hora de almoço cancelada, não receba tarefas extras sem a devida remuneração. Ao lidar com colegas tóxicos, tente estabelecer ali uma política da boa vizinhança. Mas quando o relacionamento for mesmo impossível, não tem outro jeito. Se afaste. Mantenha aliados por perto sempre que puder. E quando terminar o expediente, feche a aba do profissional e aproveite. Porque você tem uma vida fora do trabalho. Visitar amigos, entrar em contato com a natureza, se exercitar, tudo isso vai te ajudar a recarregar as energias e manter a positividade que você precisa para os próximos capítulos da sua vida profissional. Gostou desse vídeo? Então curte, compartilha e ajuda a manter a nossa página. Beijo e até a próxima.